Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. E hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre o Brasil. O Brasil é um país fascinante, repleto de histórias surpreendentes, paisagens de tirar o fôlego e curiosidades que nem todos conhecem. Você sabia que temos uma maior biodiversidade do planeta e uma das culturas mais ricas e diversificadas do mundo? Do calor da floresta amazônica ao frio das serras do sul, o Brasil abriga cenários incríveis e uma variedade impressionante de trajes, festas e tradições. Mas as curiosidades não param por aí. Já imaginou que há um deserto no Brasil com lagoas cristalinas que surgem apenas em determinadas épocas do ano? Ou que temos uma cidade submersa que permaneceu sob as águas de uma represa? E que a nossa capital, Brasília, foi adequada para ter o formato de um avião visto do alto? Além disso, o Brasil também é o país com mais japoneses fora do Japão, tem uma das maiores festas populares do mundo, o Carnaval, e já chegou a ter uma imperatriz. São tantos fatos incríveis que fazem do nosso país um lugar único. Neste vídeo, vamos explorar algumas das curiosidades mais impressionantes do Brasil, que com certeza vão te surpreender. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa viagem pelo lado mais curioso do nosso país. A maior população de descendentes japoneses fora do Japão. O Brasil abriga a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de pessoas, segundo estimativas. A imigração japonesa para o país começou oficialmente em 18 de junho de 1908, com a chegada do navio Kasato Maru ao Porto de Santos, trazendo cerca de 800 imigrantes que buscavam melhores condições de vida. Inicialmente, muitos foram trabalhar em lavouras de café no estado de São Paulo, mas ao longo das décadas, a comunidade se expandiu para outras áreas e setores da economia. Atualmente, a cidade de São Paulo concentra a maior parte dessa população, especialmente no bairro da Liberdade, conhecido por sua forte influência da cultura japonesa, com restaurantes, mercados e festivais tradicionais, como o Tanabata Matsuri e o Ano Novo Japonês. Além de São Paulo, estados como Paraná e Mato Grosso do Sul também possuem expressivas comunidades nikkeis, termo usado para se referir a descendentes de japoneses. A influência japonesa no Brasil vai além da demografia e se reflete na cultura, gastronomia e até na língua. Palavras como kimono e mochi já fazem parte do vocabulário brasileiro, enquanto a culinária japonesa, especialmente o sushi e o tempurá, se tornou extremamente popular. Além disso, diversas personalidades de ascendência japonesa se destacaram no Brasil, como a ex-tenista Maria Esther Bueno e o artista plástico Tomi Otaki. Essa fusão entre culturas criou um legado único que fortalece a diversidade do Brasil. Um dos maiores exportadores de café. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo, posição que ocupa há mais de 150 anos. A cultura cafeeira começou a se desenvolver no país no século XVIII e se consolidou como uma das principais atividades econômicas no século XIX, tornando-se um dos motores do crescimento nacional. Atualmente, o Brasil responde por cerca de 40% da produção mundial de café, sendo o estado de Minas Gerais o maior produtor, seguido por Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Os tipos de café mais cultivados no Brasil são o arábica e o robusta, Conilon. O arábica, considerado de melhor qualidade, representa cerca de 70% da produção nacional, enquanto o robusta, mais resistente usado em blends e cafés solúveis, corresponde aos 30% restantes. O país também se destaca na exportação do grão, sendo os Estados Unidos e a União Europeia os principais mercados consumidores do café brasileiro. Além da exportação, o Brasil tem um forte consumo interno, sendo o maior consumidor mundial de café, superando até mesmo os Estados Unidos. O café é parte essencial da cultura brasileira e está presente no dia a dia da população, sendo a famosa cafezinho uma tradição nacional. Com avanços tecnológicos e técnicas sustentáveis, a produção de café continua a evoluir, garantindo a posição do Brasil como referência global no setor. O hino nacional possui uma regra especial. O hino nacional brasileiro é um dos mais emblemáticos símbolos do país e possui uma característica única: ele não pode ser executado parcialmente.
De acordo com a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre os símbolos nacionais, a execução do hino deve ser feita sempre em sua totalidade, incluindo a primeira e a segunda parte. Isso significa que não é permitido tocar ou cantar apenas um trecho, algo que diferencia o Brasil de outros países, onde a execução parcial é comum em eventos oficiais ou esportivos. A música do hino nacional foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1831 e, inicialmente, não possuía letra oficial. Apenas em 1909 foi realizado um concurso para escolher a letra definitiva, vencido por Joaquim Osório Duque Estrada. O poema foi oficializado em 1922, no centenário da independência do Brasil. O hino nacional é obrigatório em diversas situações oficiais, como solenidades governamentais, eventos militares e escolares. Segundo o Decreto nº 2243, de 3 de junho de 1997, escolas públicas e privadas devem promover sua execução ao menos uma vez por semana. Além disso, ele deve ser tocado antes de competições esportivas nacionais, como partidas de futebol, sendo executado por completo ou até a primeira parte, dependendo da ocasião. A proibição da execução parcial reforça o respeito e a integridade da obra, garantindo que sua mensagem e significado sejam mantidos integralmente. Fuso horário variado. O Brasil é um dos poucos países do mundo que possuem múltiplos fusos horários devido à sua grande extensão territorial, que se espalha por aproximadamente 4.319 quilômetros de leste a oeste. Atualmente, o país tem 4 fusos horários oficiais, todos dentro do UTC negativo. O horário de Brasília, UTC-3, é o mais utilizado, abrangendo a maior parte dos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Distrito Federal. Já a região oeste do país, que inclui estados como Mato Grosso e Amazonas, segue o fuso UTC-4. O Acre e parte do Amazonas utilizam o UTC-5, sendo a região com o horário mais atrasado do Brasil. Além disso, algumas ilhas oceânicas, como o arquipélago de Fernando de Noronha, seguem o fuso UTC-2, sendo a região brasileira com o horário mais adiantado. A questão dos fusos horários no Brasil já passou por diversas mudanças ao longo da história. Até 2008, o Acre seguia o fuso UTC-5, mas uma alteração fez com que adotasse o UTC-4. No entanto, após um plebiscito em 2010, a população decidiu retornar ao horário original, e a mudança foi oficializada em 2013. O horário de verão também foi aplicado por muitos anos no Brasil, adiantando o relógio em 1 hora para economizar energia, mas foi extinto em 2019 devido à baixa eficácia e impacto na saúde da população. Essas variações fazem com que viajar pelo Brasil possa ser uma experiência curiosa, com mudanças de horário mesmo dentro do próprio território nacional. A maior estrada sem interrupções. A BR-116, conhecida como Rodovia Presidente Dutra em um trecho e Rodovia Rio-Bahia em outro, é a maior estrada totalmente pavimentada do Brasil, com aproximadamente 4.660 quilômetros de extensão. Ela atravessa o país de norte a sul, ligando Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Essa rodovia tem grande importância econômica e logística, pois conecta diversas capitais e regiões metropolitanas, facilitando o transporte de mercadorias e passageiros. Apesar de sua relevância, a BR-116 também é uma das estradas mais perigosas do Brasil, especialmente em seu trecho entre São Paulo e Curitiba, apelidado de Rodovia da Morte devido ao alto índice de acidentes fatais. A estrada passa por áreas de serra, com curvas fechadas e grande movimentação de caminhões, o que aumenta os riscos. Além disso, muitos trechos apresentam infraestrutura precária, com pouca sinalização e manutenção deficiente. Ao longo da BR-116, estão algumas das cidades mais populosas do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Além do transporte rodoviário, a rodovia também é crucial para a economia, pois permite o escoamento da produção agropecuária e industrial para portos e centros de distribuição. Apesar dos desafios, a BR-116 continua sendo um dos eixos rodoviários mais importantes do Brasil. O maior sistema de cavernas da América Latina.
O Brasil abriga um dos maiores e mais complexos sistemas de cavernas da América Latina, com destaque para a Caverna Toca da Boa Vista, localizada no município de Campo Formoso, na Bahia. Com mais de 100 quilômetros de galerias mapeadas, essa caverna é a maior do Brasil e uma das maiores do Hemisfério Sul, descoberta na década de 1980. A Toca da Boa Vista atrai espeleólogos, especialistas em cavernas, do mundo todo devido à sua imensa extensão e à complexidade de seus túneis subterrâneos. Além da Toca da Boa Vista, a região abriga outras cavernas notáveis, como a Toca da Barriguda, que possui cerca de 33 quilômetros de extensão e se conecta parcialmente ao sistema da Boa Vista. Juntas, essas cavernas formam um dos maiores sistemas subterrâneos do mundo, rivalizando com grandes cavernas de países como os Estados Unidos e o México. A geologia da região, composta predominantemente por rochas calcárias, favorece a formação dessas imensas cavernas ao longo de milhares de anos por meio da erosão causada pela infiltração de água. No interior das cavernas, é possível encontrar uma biodiversidade única, incluindo espécies adaptadas à escuridão total, como insetos, peixes cegos e até mesmo pequenos crustáceos. Além de sua importância espeleológica e ecológica, as cavernas da Toca da Boa Vista também possuem valor arqueológico e paleontológico, pois abrigam fósseis de animais pré-históricos, como preguiças gigantes e tatus de grande porte que viveram na região há milhares de anos. Apesar de sua importância, as cavernas enfrentam desafios relacionados à preservação. Atividades como a mineração de calcário e a exploração turística desordenada podem comprometer a integridade dessas formações naturais. Por isso, pesquisadores e ambientalistas defendem a criação de políticas públicas para proteger esses patrimônios naturais e garantir sua conservação para as futuras gerações. A Toca da Boa Vista continua sendo um dos principais destinos para estudos geológicos e espeleológicos do Brasil, consolidando o país como uma das referências na pesquisa de sistemas cavernícolas no mundo. A maior capital do mundo. O Brasil, país conhecido por sua diversidade cultural e geográfica, já foi a casa da maior capital do mundo, o Rio de Janeiro, antes da construção de Brasília. A cidade carioca exerceu a função de capital do Brasil de 1763 até 1960, quando foi substituída por Brasília. Durante esse período, o Rio de Janeiro não apenas se destacou como centro político e administrativo do país, mas também como uma das maiores e mais dinâmicas cidades do planeta. No final do século XIX e início do século XX, o Rio de Janeiro passou por um intenso processo de modernização e crescimento urbano. A cidade viu o surgimento de grandes avenidas, como a Avenida Rio Branco, e a implementação de novos projetos arquitetônicos. Esses avanços marcaram a ascensão do Rio como uma das capitais mais cosmopolitas do mundo, atraindo imigrantes e se consolidando como um polo cultural e econômico da América Latina. Em termos de população, o Rio de Janeiro chegou a ser a cidade mais populosa do mundo na primeira metade do século XX. Estima-se que, na década de 1950, a população carioca já ultrapassava os 3 milhões de habitantes, o que colocava a cidade no topo da lista das maiores aglomerações urbanas, especialmente entre as cidades que não eram capitais de grandes impérios ou nações. A sua localização estratégica, com uma das baías mais belas e funcionais do mundo, também contribuiu para o seu crescimento. No entanto, a decisão de transferir a capital para o interior do Brasil foi motivada por vários fatores, incluindo a necessidade de descentralizar o poder político, promover o desenvolvimento das regiões mais afastadas do litoral e reduzir a crescente pressão urbana sobre o Rio de Janeiro. A construção de Brasília, projetada pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa, representou uma mudança significativa na história do país. Brasília foi inaugurada oficialmente em 21 de abril de 1960 e, desde então, a capital do Brasil passou a refletir uma nova visão de modernidade e planejamento urbano. Hoje, o Rio de Janeiro, embora tenha perdido seu status de capital, continua sendo um dos principais centros culturais, econômicos e turísticos do Brasil, com sua rica história e importância internacional. E aí, gostou de conhecer essas curiosidades incríveis sobre o Brasil? Nosso país é realmente fascinante e sempre há algo novo para descobrir. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer.
E se ainda não estiver inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos conteúdos próximos. Aqui sempre trazemos fatos interessantes e surpreendentes para você. Há muitos mais vídeos esperando por você no canal, então dá uma olhada em nossa playlist e continue explorando o lado mais curioso do Brasil e do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima!